Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora aí conversar, meus amigos. Mais uma vez, o Sport perdeu em casa. Bronca pesada. Vou dizer aqui a minha opinião em relação a esse jogo. O jogo foi 1-0 para o Bragantino. O Sport não podia perder para o Bragantino. Era o time Era não, é o time que o Sport está brigando diretamente contra o rebaixamento. É o time que está jogando o mesmo campeonato que o Sport, meus amigos. Mas a gente vai conversar aqui. Vou dar a minha visão em relação a Pepa, o que é que está acontecendo nesse time, qual seria a provável escalação, entrou certo, entrou errado. A gente vai conversar um pouco aqui e eu quero que você já comece a comentar aí. Deixe seu comentário para a gente ir conversando um pouco, para responder todo mundo, beleza? Mas antes, meus amigos, já se inscreve aí no canal. Se tu quer estar por dentro de tudo, todas as notícias do Leão da Ilha do Retiro, informações, tem tudo aqui para você ficar por dentro de tudo sobre Esporte Clube do Recife. Mas bora pro vídeo. Vamos lá, meus amigos. Vamos começar aí falando sobre esse time do Sport que mais uma vez perdeu em casa. Já tinha perdido para o Palmeiras, mas a gente já sabia que teve aquele roubo lá, tudo mais, e foi esquecido a questão do desempenho do time. Até eu mesmo aqui fiz um vídeo para vocês, a gente conversou bastante, mas a gente não chegou a conversar, não tinha nem como conversar daquele jogo sobre o desempenho do Sport. O que é que o Sport vem fazendo em campo? O Sport está bem, não está? O treinador está escalando certo? A gente não conseguiu conversar. Até porque a arbitragem nesses 3 primeiros jogos mascarou, na verdade, o desempenho do Sport. O Sport estava jogando mal, não estava jogando tão bem. E eu não digo assim, é que é um time horrível. Não é que o time do Sport é horrível, o time do Sport é muito bom. O time do Sport, eu sempre digo aqui, muita gente, porque é muito ruim, Matheus Alexandre, ele é muito ruim, não sei o quê, mas tem outros jogadores. A bronca, meus amigos, aqui, na minha opinião, é que o Sport escala muito errado. Na verdade, o treinador Pepa escala errado. E o Sport não consegue desempenhar bem. E eu vejo, até pelos comentários do pessoal da Globo, que até teve uma tirada de bola de Matheus Alexandre, que falta algumas técnicas para alguns jogadores. E a gente sabe que são jogadores limitados, no caso de Matheus Alexandre, do Queiroz, mas a gente sabe que o time dá para desempenhar melhor, o treinador não ajuda. Mas antes da gente começar diretamente a falar sobre Pepa, o desempenho do time, bora ver a escalação do Sport, que eu vou dizer aqui o que eu particularmente acredito que Pepa errou na escalação, o que é que eu mudaria e vocês também deixem aí nos comentários o que é que a gente poderia mudar nessa escalação. Bora lá. Vamos lá, meus amigos. O Sport entrou aí com o Kaique França, Matheus Alexandre na lateral direita, João Silva, Chico na zaga e Hereda foi para a lateral esquerda. A gente vai voltar aí, porque eu não gostei dessa atitude aí de Pepa. Já foi o primeiro erro. Mas bora lá completar aqui a escalação. Foi com Christian Rivera, Duqueiroz, Fabrício Domingues, Lucas Lima, Christian Barleta e Lene Lobato. Vamos lá. Vamos começar aí pela zaga, beleza? No caso, o goleiro não tem o que fazer. Kaique França não é especial, mas não tem o que fazer. Mas bora para os erros. Não vou falar jogador individual, não. Vamos ver aqui um erro da escalação, na minha opinião, de Pepa. Vamos lá. Ele botou Matheus Alexandre na lateral direita e Hereda na lateral esquerda. A gente sabe que o Sport está sem Dalbert e está também sem Cariús. Tranquilo. Isso aí ninguém está dizendo que não tinha jogador machucado. Mas se você tem um jogador na lateral direita que se desempenha bem, que é o caso de Hereda, para que você vai tirar um jogador que desempenha bem e colocar um jogador que a torcida já está pegando no pé? O jogador não vem desempenhando bem. O Sport pagou 9 milhões de reais e a torcida botou um peso enorme em Matheus Alexandre. A gente já sabe que foi errado, mas não tem para que ele chegar, no caso de Pepa, tirar a Hereda, que está bem na lateral direita, e colocar na lateral esquerda. Se ele quer colocar um jogador na lateral esquerda, ele coloca Matheus Alexandre. Não vai mexer onde está dando certo. E o Bragantino, todas as jogadas, ele começava pela direita, virava o jogo e todas as jogadas do Bragantino, não vou dizer todas, mas 80% das jogadas do Bragantino era em cima de Matheus Alexandre, ele não ganhava nenhuma. Essa é a realidade. Então, no caso, meus amigos, era simples. Deixa Hereda onde ele está. E no caso, ou improvisa um zagueiro,
bota um zagueiro ali no lugar de Chico e bota Chico na lateral esquerda, ou pega o Matheus Alexandre e coloca na lateral esquerda. Até porque, eu vou dizer outra falha de Pepa. Pepa, ele coloca muito o jogador, no caso, Lucas Lima, ele é meio campo. Eu já vou para outro erro. Ele coloca Lucas Lima de ponta direita. O ponta direita, ele tinha que estar auxiliando o lateral direito. Que no caso, Hereda precisa desse auxílio, mas Hereda era bem melhor na lateral direita. Como ele botou Matheus Alexandre, não tem como ele colocar lá na ponta direita Lucas Lima, porque Lucas Lima ele não tem velocidade para atacar e também não tem velocidade, não é a dele de estar marcando, ajudar o lateral direito. E o lateral direito simplesmente é fraco, que é Matheus Alexandre. Então ele foi lá e ficou a lateral direita do Sport abertíssima para o time do Bragantino. Isso é um erro nítido. Isso aí, desde o primeiro minuto, já deu para ver que Pepa escalou o time errado. Aí a gente seguindo aí, falando, antes da gente falar de Lucas Lima, falar aí de Duqueiroz e Fabrício Domingues. Ele colocou Duqueiroz, Fabrício Domingues e Rivera. Ele colocou 3 volantes. Isso não existe. Isso não existe. Sérgio Oliveira está machucado, beleza, mas Sérgio Oliveira não é meio campo. Ele está colocando Sérgio Oliveira de meio campo porque Sérgio Oliveira não tem tanta marcação. Sérgio Oliveira, a informação que chegou para todo mundo é que ele já jogou de meia, eu até trouxe aqui para vocês, mas ele chegou no Sport para jogar como volante, não deu certo. Ele está sacrificando Lucas Lima na lateral não, na ponta direita e deixando o Sérgio Oliveira. Mas Sérgio Oliveira não jogou hoje, Jackson. Bora lá continuar para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Então ele entrou com 3 volantes. Esse e deixou Fabrício Domingos para fazer a armação do time. Ele tendo Tite Ortiz como meio-campo no banco, Atêncio como meio-campo no banco e Lucas Lima que não é ponta direita, ele é meio campo na ponta direita. Então, assim, são coisas que a gente não entende do treinador, por isso que a torcida está pegando no pé, porque é um time que ele vem treinando, vem em cima de rodízio e não está fazendo o time jogar. Mas o ponto aí, substituições, na minha opinião. No caso de Duqueiroz, tinha que tirar Duqueiroz e colocar Zé Lucas. Não existe essa conversa aí, não, porque ele veio. Não, Zé Lucas é titular desse time. Ele e Rivera são os 2 titulares. Os jogadores sabem sair jogando e tem boa marcação. Os 2 jogam juntos. Mas Pepa não quer que os 2 joguem juntos. Até que Zé Lucas entrou no segundo tempo, ele tirou Rivera para botar Zé Lucas. Os 2 jogam juntos para fazer uma marcação forte no meio do campo. E não adianta vir com o Fabrício Domingos. O Fabrício Domingos não desempenhou nem na função dele de volante. Como é que ele vai e coloca Fabrício Domingos como meia, tendo 3 meias de origem? Isso aí não tem jogador que fique bem com o treinador. Não tem jogador que vai desempenhar bem dessa forma. Então a gente descendo, meus amigos, mais um pouco. Fabrício Domingues, que foi o erro. O certo aí era coloca ou Atêncio na ponta direita, aquele que entrou no segundo tempo e marcou bem melhor, e marca bem melhor. E Lucas Lima é meia, viu? Lucas Lima deu 2 passes incríveis ali. Um para Nene Lobato e outro para Barleta. Mas só que ele foi para ser meio campo depois de muito tempo. Então, o time certo aí, para mim, a única substituição que eu faria era ou colocaria Lucas Lima no meio campo, Lucas Lima tem que ser meio campo, e Rivera e Zé Lucas de volante. E essa questão de lateral direita aí, como a gente acabou de falar, não existe. O lateral direito do Sport é Hereda. Ah, o esquerdo se machucou. Exploda, queime sua careca e vá ver quem é que vai entrar de lateral esquerdo. Não queime o Hereda para jogar ele lá na lateral esquerdo, que tu cobre o santo e descobre o outro, pô. Então não tem o que fazer. Então, enfim. E o ataque, meus amigos, ou ele bota Atêncio lá, bota Atêncio no caso de ponta direita, ou ele coloca o próprio Gustavo Maia, que eu já repito aqui para vocês. O melhor ataque foi Lene Lobato na ponta direita e Gustavo Maia na ponta esquerda. Mas aí a gente sabe que tem Barleta. O único que está jogando o fino da bola é Barleta. Está tentando, ele puxa 3 jogadores, aí 2, 3 jogadores para tentar fazer alguma coisa. Mas o Sport, meus amigos, já perde na sua escalação. A escalação é o primeiro ponto que a gente vai conversar aqui, essa questão da escalação. O time entra totalmente errado, isso é culpa literalmente de Pepa. Além do time entrar errado, meus amigos, a gente já começa a conversar aí sobre o entrosamento do time. Esse time não tem quem diga, não tem que coloque aqui na minha cabeça que o time está entrosado, que o time está treinando bem.
Pepa começou com vários rodízios no Sport, foi rodízio em cima de rodízio, e não, porque a gente está se preparando para algo maior, que é o Campeonato Brasileiro, e jogadores se machucam. E ele sempre no rodízio, ele se escondeu muito atrás disso, essa é a minha opinião. Ele se escondeu muito atrás desse rodízio do Sport. O Sport teve 3 jogos do Campeonato Pernambucano que jogou com a base, que foi onde Zé Lucas apareceu. O Sport voltou e as desculpas de Pepa era, não, os times não têm time besta hoje em dia. Os times jogam bem, são times de Série C ou Série D, mas são times que jogam bem. Levou um notático do próprio Itamar Scholle, que hoje nem é mais treinador do Santa Cruz. Então, levou um notático no primeiro jogo, no jogo do mata-mata ali nas semifinais. Já foi outro jogo, mas falando do jogo de hoje, para a gente não escapar tanto, Pepa ele não consegue extrair. Você vê que os jogadores estão desmotivados. O treinador tirou o Matheus Alexandre e colocou Carlos Alberto na lateral direita. E enfim, ele tem no lateral direito ali de origem e ele não colocou lá no lado direito. Continuou sacrificando Hereda. Então são muitas coisas erradas. Eu não sei aonde a diretoria do esporte quer chegar com Pepa. A minha opinião aqui, eu não sei. Se vocês sabem, deixa aí nos comentários. Mas não dá para entender o que a diretoria está esperando. Eu disse aqui para vocês, desde que o Sport perdeu aquele jogo da Copa do Brasil para o Operário de Várzea Grande, Pepa já era para ter saído. Ele não conseguia propor jogo. O Sport vem perdendo em casa. O Sport perdeu, eu costumo dizer, e eu disse para você, ficar todo mundo arretado comigo. O Sport perdeu para o Primo Rico, para o Retrô em casa, minha gente. O Sport perdeu para o Retrô. Então eu não entendo aonde a diretoria quer chegar. Era para ele dar uma medalha no dia, no outro dia Pepa sair, mas não, continuou com o Pepa. Os 3 jogos que começaram aí do brasileiro se escondeu mais uma vez assim, em cima das arbitragens. A arbitragem foi ruim, mas o Sport não chuta em gol. A bronca do Sport é que os jogadores, quando chegam na frente da barra, quando chegam na frente da grande área ali, eles não sabem o que fazer, eles não têm o entrosamento, eles não sabem onde o companheiro vai estar. Então, o Pepa não conseguiu dar liga nos jogadores, os jogadores não entenderam ou não incorporaram o mágico mundo de Pepa, que ele tem um time, ele é um super treinador. Então, meus amigos, eu não entendi ainda onde a diretoria do esporte quer chegar. O time está na lanterna. O time perdeu para o Bragantino, que está jogando o mesmo campeonato do esporte. O Bragantino vem jogando o mesmo campeonato do esporte. Ganhou fora de casa. O Bragantino sofreu para ganhar do Ceará em casa. Quase perdia no finalzinho ali. No último lance fizeram um gol do empate contra o Ceará em casa. E contra o Sport 0-0. E o Sport não consegue desempenhar. Não é que o Bragantino jogou bem. É que o Sport jogou muito mal. O Bragantino não fez nada, fez o gol e ficou se marcando e esperando o Sport errar. O Sport simplesmente continuou errando e perdeu em casa. Eu não sei o que a diretoria do Sport está esperando. Se vai esperar ainda, ele pode ter caído já, como vocês estão vendo nesse vídeo, Pepa. Acho difícil, mas eu não sei o que a diretoria do Sport está esperando do time. E se Pepa vai continuar dando desculpas, e se a gente for olhar aí, ele vai dizer, não, porque estamos com 9 desfalques e tal, e vai vir com as mesmas desculpas. A torcida já está começando a deixar de ir para campo, como a gente viu. Hoje foram apenas 12 mil torcedores. A torcida do Sport estava querendo muito essa Série A, mas está vendo na 4ª rodada. Estamos vendo aí o Sport praticamente rebaixado na 4ª rodada. Não estou dizendo que caiu, tá? Mas o estilo de jogo com Pepa, o Sport, para mim, está rebaixado. Mas, claro, está na 4ª rodada. Não estou dizendo que caiu, tá? Para depois, não caiu, gente. Estou dizendo assim, que precisa de um chacoalhão e Pepa não é o treinador. Qualquer treinador hoje consegue fazer um mínimo com o time do Sport. E volto a dizer, o time do Sport não é ruim, meus amigos, mas vamos aguardar. Mas no caso, meus amigos, se Pepa chegar a cair, vamos lá no nosso mundo de Bob. Se Pepa chegar a cair, quem você contrataria para o lugar de Pepa? Deixa aí nos comentários e deixa a tua opinião também, que eu vou responder todo mundo, beleza? Tamo junto e até a próxima.